Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Pegorari Conte, sou advogada criminalista e professora universitária. Bom, vamos conversar hoje um pouco a respeito do aumento dos crimes nesse período de pandemia, dos crimes informáticos nesse período de pandemia. Bom, falar um pouquinho sobre esse período de pandemia e crimes informáticos, vale a pena mencionar alguns fatores que são considerados fatores ali, de maior risco, Nós tivemos, evidentemente, uma maior exposição a situações de risco, na medida em que passamos a utilizar de forma ainda mais intensa as plataformas online. Então, a questão do uso da home office, das aulas à distância, o crescimento do número de transações online, o maior tempo nas redes sociais, enfim, a título de entretenimento, lazer e assim por diante, tudo isso nos colocou numa posição de maior exposição para riscos relacionados a crimes nesse contexto. Além disso, além do aumento do número de crimes, nós também tivemos um aumento na variabilidade e sofisticação dos delitos perpetrados nesse contexto. Bom, também acho que vale a pena mencionar uma pesquisa que foi feita recentemente pela SaferNet em parceria com a Intercept. Essa pesquisa traz alguns dados interessantes, demonstrando um aumento considerável dos crimes informáticos nesse contexto de pandemia. E também a pesquisa aponta que as ações das redes sociais para remoção de conteúdos ilícitos não vieram na mesma rapidez e proporção dos ilícitos praticados nesse contexto. Então, também é um dado interessante para nós avaliarmos. Quais foram os crimes mais comuns nesse contexto de pandemia? Nós tivemos um aumento dos crimes contra as mulheres. Na verdade, de maneira geral, a violência contra a mulher acabou crescendo consideravelmente nesse período, A mulher ficou ali mais exposta a situações de violência nesse período de pandemia. Mas também os crimes de ódio, de maneira geral, as situações referentes a racismo, LGBTI-fobia e assim por diante. Crimes contra crianças e adolescentes, especialmente a pornografia infanto-juvenil, também despontam aí como os crimes que cresceram nesse período. O crime de invasão de dispositivo informático, que foi um crime acrescentado pela lei que ficou conhecida como a Lei Carolina Dickmann, em 2012, ao Código Penal, é o artigo 154-A, também se tornou ainda um dos crimes mais praticados nesse contexto, e além das fake news e toda a desinformação que essas informações inverídicas acabam trazendo, em especial aquelas relacionadas à questão do Covid-19, Então, informações falsas sobre cura, vacina, testes e assim por diante. E, evidentemente, também os crimes patrimoniais, porque a gente também teve um aumento das transações financeiras online, em especial o crime de estelionato. As situações de fraude foram realmente as situações que mais cresceram nesse contexto de internet. Bom, essa pesquisa que eu mencionei da SaferNet, a SaferNet é uma ONG, Ela, inclusive, atua em parceria com o Ministério Público Federal, recebe denúncias de crimes informáticos, e nessa pesquisa ela indica, em relação à pornografia infantil, o dobro do número de casos ocorridos no mesmo período no ano passado. Então, nós tivemos um aumento de 20.860 casos para 42.931 casos de pornografia infanto-juvenil. E esses casos aconteceram principalmente, se concentram principalmente no Twitter, Facebook e Instagram, além de fóruns anônimos e sites de troca de arquivos de imagem. Então, esse é mais ou menos o perfil ali dos crimes relacionados à pornografia infanto-juvenil. Lembrando que a pornografia infanto-juvenil está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 240 e 241-A AE do ECA. Nós também tivemos um aumento dos crimes relacionados a racismo e discriminação contra as mulheres, Isso também é apontado nessa pesquisa que eu mencionei. As situações relacionadas aos crimes de ódio, racismo, homofobia e incitação à violência
Nós tivemos 3 vezes mais denúncias, em especial sobre o racismo em 2020, do que em 2019. E a pior rede social para esse tipo de comportamento é o Facebook. É a rede que mais aparece ali em relação aos crimes de ódio, em especial de racismo. Também um aumento em relação aos crimes contra as mulheres, né? Violência contra a mulher, que incluem o assédio e também a divulgação de imagens íntimas, né? O compartilhamento não consentido ali das imagens íntimas das vítimas, enfim, os nudes, né? Então também é uma situação bastante preocupante. Em relação aos crimes patrimoniais, como eu mencionei, a maior parte ali das condutas está relacionada ao crime de estelionato. Nós tivemos uma pesquisa também esse ano pela TransUnion Brasil. Ela vai indicar alguns comportamentos que são os comportamentos considerados mais comuns nesse contexto. Então, o phishing, que é a obtenção ilícita dos dados pessoais, é uma das situações mais comuns. A fraude envolvendo caridade e arrecadação de fundos em virtude do Covid-19, as vacinas do Covid-19, curas e testes, então fraudes envolvendo esses assuntos, fraude no envio de produtos e o golpe do benefício do governo, né, também concedido nesse período da pandemia. Muito bem. Quais são as principais situações ali que envolvem o crime de estelionato nesse contexto de internet, né? Ou, enfim, né, de tecnologias de informação e comunicação de maneira geral? Nós temos a questão das ofertas tentadoras, promoções e prêmios, aquelas vantagens, né, diferenciadas, né, que são super atrativas e que acabam gerando ali, né, a vítima acaba caindo nessa vantagem aí supostamente excelente que é passada pelo criminoso, né? Pedidos de depósito bancário, obtenção de dados de forma ilícita, como eu mencionei o phishing, né? Eles são pescados em sites em que a vítima realiza algum cadastro, vazamento de dados de empresas ou órgãos públicos, então o criminoso aproveita esses dados vazados para também praticar golpes, invasão de dispositivo informático da vítima ou desses bancos de dados que têm dados dessa vítima, e aí a utilização desses dados para fins ilícitos, acesso a links enviados pelo criminoso ou sites falsos indicados por eles, enfim, né? Clonagem total do telefone da vítima, com habilitação da linha em outro chip, transferência e clonagem do WhatsApp da vítima, né, por meio do repasse do código de transferência do aplicativo. A gente recebe uma ligação pedindo ali a confirmação do código via SMS, é um golpe bastante comum. Utilização de foto e nome da vítima, porém em linha telefônica diferente da original, também para enganar outras pessoas, fazendo passar pela vítima. Criação de sites falsos com layouts idênticos aos originais, ali também para obtenção de dados e ou para aplicação de golpes de maneira geral. Essas são as situações mais comuns ali no contexto dos crimes patrimoniais. Também acho importante mencionar algumas formas de proteção. Então, é sempre importante colocar a autenticação de 2 fatores, né? A verificação em 2 etapas nos e-mails, em todas as redes sociais. Isso dificulta ali a confirmação e o acesso por terceiros da plataforma, né? Desconfiar de conversas feitas por números não salvos na agenda, desconfiar dessas vantagens, né, diferenciadas que são enviadas aí pelos aplicativos de comunicação, não passar dados sigilosos nem por telefone, nem por WhatsApp, confirmar dados e informações com empresas ou órgãos públicos, né, quando se recebe alguma mensagem ali utilizando o nome dessas empresas ou desses órgãos públicos, são algumas posturas para se proteger ali e tentar evitar ao máximo cair nesse tipo de comportamento. Bom, basicamente, quando a gente fala de crimes informáticos, eu sempre menciono que existem 2 grandes vulnerabilidades, né, nesse contexto. Primeiro, a vulnerabilidade tecnológica, né? A questão de que esses criminosos acabam ali se utilizando de um conhecimento técnico para burlar sistemas de segurança ou invadir dispositivos informáticos. Então, aí,
O máximo que a vítima pode fazer, e ela deve fazer, é tomar algumas cautelas de segurança, né? Como eu mencionei, autenticação de 2 fatores, utilizar antivírus no computador, no celular e assim por diante. Mas ele também se aproveita, esse criminoso, de uma vulnerabilidade social, né? Essa questão da atratividade das vantagens oferecidas, as pessoas são atraídas por vantagens, né? A falta de conhecimento da vítima sobre os meios de proteção, a falta de educação digital, né? Muita gente acessa o ambiente digital, mas sem conhecer efetivamente os riscos de acesso e compartilhamento de informações nesse ambiente. Existe um excesso também de informações que são divulgadas pela própria vítima em redes sociais. E, evidentemente, aquilo que a gente compartilha em rede social não é 100% seguro, né? Outras pessoas que não os nossos amigos acabam tendo acesso àquele conteúdo e acabam utilizando isso como uma estrutura ali, né? Como um conhecimento para a prática de delitos. Então, a gente tem um aspecto que é a questão da própria engenharia social, né? Que não demanda um conhecimento técnico por parte desse criminoso, mas que demanda ali uma capacidade de acompanhar e angariar dados, muitas vezes já compartilhados pela própria vítima. A própria vítima acaba contribuindo aí com a situação, com a prática delitiva. Então, esses são fatores aí importantes para se levar em consideração. Muito bem. Bom, em relação aos crimes informáticos, a gente tem algumas classificações sobre esses crimes. Eu basicamente adoto essa classificação mais simples, mas outros autores trazem classificações diversas, enfim. Basicamente, eu divido os crimes informáticos em 2 grandes categorias: os crimes próprios ou puros e os crimes impróprios ou impuros. Os crimes próprios ou puros são aqueles que atentam efetivamente contra a segurança da informação ou um bem informático. E quase sempre demandam aí a criação de um novo crime, né, de um novo tipo penal. Como aconteceu, né, com o artigo 154A, invasão de dispositivo informático, um crime criado aí pela Lei Carolina Dickmann, né? Não existia essa conduta criminosa até 2012. Depois, nós temos os crimes impróprios ou impuros. Esses são crimes que já possuem respaldo legislativo, então já existe tipificação, mas eles ganham com as tecnologias novas formas de execução. É o que acontece em relação aos crimes contra a honra, né? Eu tenho a possibilidade de praticar um crime contra a honra, enfim, fora do ambiente digital, mas ele tem crescido consideravelmente nas plataformas digitais, né, nas redes sociais, então ganhou ali mais um meio de execução. Então, eu já tenho respaldo legislativo, mas eu acho importante mencionar que, mesmo existindo esse respaldo legislativo, nós muitas vezes discutimos a possibilidade de se trazer ali uma majorante, uma qualificadora, uma causa de aumento, em virtude da repercussão dessa conduta ser maior no ambiente digital do que fora dele para a vítima. Por exemplo, nesse contexto de internet, nós temos 2 características importantes a serem consideradas, que é a replicabilidade da informação, o alcance dessa informação, né, que é muito maior nesse ambiente, e a questão da permanência dessa informação na rede, né? Então, a gente tem também, tem quem discuta o direito ao esquecimento, né? Mas essa questão do direito ao esquecimento no ambiente de internet é muito complicado, né? Quem garante que, mesmo tomando todas as providências judiciais cabíveis para a remoção de um conteúdo, que esse conteúdo jamais voltará, né, a ser veiculado aí em algum momento por meio da internet. Então, esses reflexos, né, essas características específicas aqui que essas tecnologias trazem, a replicabilidade, o alcance e também a permanência da informação na rede, são fatores que devem ser considerados aí como maiores consequências. Então, não é incomum a discussão de projetos de lei aí que visem aumentar a pena, né, de crimes já previstos no Código Penal em virtude dessas circunstâncias, dessas consequências mais graves para a vítima. Muito bem. Feitas essas considerações, acho importante mencionar, né, a questão da maior vulnerabilidade também de crianças e adolescentes nesse contexto, né?
eles são vítimas mais comuns, sejam porque usam, sobretudo agora, né, mas já antes mesmo do período de pandemia, usam de forma mais intensa as tecnologias, em especial as redes sociais, passam longos períodos conectados e não necessariamente sob a supervisão dos pais ou de um responsável. Nós temos uma maior facilidade também no manuseio das tecnologias por crianças e adolescentes, então mesmo que os pais estabeleçam ali restrições ao uso, eles conseguem burlar mais facilmente essas restrições. E por fim, acho importante mencionar que são pessoas em desenvolvimento, né? De acordo com a nossa própria legislação, que adota o critério biológico, são consideradas pessoas em desenvolvimento, o que significa dizer que não necessariamente têm ali uma capacidade, ou melhor dizendo, não têm uma capacidade plena de avaliar situações de risco. Então, acabam também sendo mais vulneráveis nesse sentido. Bom, em relação a crianças e adolescentes, a gente tem algumas condutas mais comuns, né? Elas são mais vulneráveis ao chamado cyberbullying, né? Cyberbullying não tem uma tradução para o português, acaba sendo utilizado como referência a qualquer violência física e na internet, sobretudo, psicológica, em relação à vítima. Então, nós temos aí um grande gênero, né, e algumas espécies que vão decorrer desse gênero. Além das questões relacionadas ao cyberbullying, nós temos a questão do uso de jogos violentos, e aqui eu divido em duas partes, né? Os jogos violentos que eventualmente podem incitar comportamentos violentos, que é uma discussão, né? Então, games que estimulam homofobia, xenofobia, violência de gênero, violência sexual, necrofilia, assim por diante. E aí, nesse sentido, nós tivemos o projeto de lei 1577 de 2019, né, que tem por objetivo mudar o Código Penal, né, a pena do crime de incitação à violência, para punir quem cria, vende, disponibiliza, etc., jogo eletrônico violento, e também modificar o Marco Civil da Internet para responsabilizar o provedor, né, que disponibiliza esse tipo de jogo. E aí, de outro lado, né, será que realmente quem joga, né, games violentos de fato vai perpetrar um comportamento violento, né, vai praticar algum tipo de violência? Né? Será que existe realmente uma correspondência ali, lógica, né, uma relação de causa e efeito nessa circunstância? Além disso, o direito de jogar está relacionado ao direito ao entretenimento, ao direito de lazer, tem um aspecto econômico também. O Brasil é o segundo lugar na América Latina no desenvolvimento de games, enfim, também existem discussões nesse sentido. Nos jogos eletrônicos, acho que também vale a pena mencionar a questão do suicídio e da automutilação. Nesse sentido, no ano passado nós tivemos, em virtude desses casos, né, Momo, Homem Pateta, Baleia Azul, né, que foram as 3 situações mais discutidas, mais comentadas, né, jogos que impõem desafios, dentre os quais a automutilação e induzem, instigam ou auxiliam ao suicídio, né. Nós tivemos no ano passado uma modificação legislativa ao artigo 122 do Código Penal, para incluir a automutilação no crime do artigo 122, antigo induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Hoje ele também abrange a automutilação, criando causas de aumento ali específicas pensadas nesses jogos, como por exemplo o parágrafo 5º, né, que aumenta a pena se o agente é líder ou coordenador do grupo ou de rede virtual. Isso porque em jogos como Baleia Azul, existe ali um curador ou administrador que vai passando as tarefas, né? E essas tarefas elas vão se intensificando em termos de gravidade e tudo mais. Então, essa é uma situação que foi modificada, né, inserida no Código Penal, pensando nesse tipo de crime. Acho importante falar também em relação a crianças e adolescentes na questão do uso das plataformas à distância e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, ela é a Lei 13.709 de 2018, ela regulamenta coleta, uso, proteção, transferência, etc. de dados. Ela foi sancionada em 2018, mas entrou em vigor esse ano, em setembro de 2020, né? E aí, acho importante mencionar que ela tem aplicabilidade não só às empresas de maneira geral, mas também tem reflexos no ensino, né? A gente está trabalhando com plataformas remotas. Isso gera ali um maior risco em relação à coleta, manejo, compartilhamento dos dados pessoais, né, dessas crianças e adolescentes.
E esses dados, se vazados ou se utilizados de forma inadequada, podem interferir no presente e no futuro profissional dessas crianças e adolescentes, né? Podem gerar situações de propaganda direcionada, perseguição contumaz, cyberbullying, obtenção ilícita de dados e assim por diante. Então, tem uma série de consequências também, é uma preocupação nesse contexto. Bom, aqui só falando um pouco sobre essa questão ainda da LGPD, né? A LGPD cria os agentes de tratamento, controlador e operador dos dados, né? E, evidentemente, a escola ela tem essa responsabilidade pela segurança e proteção das informações dos seus alunos, sobretudo nesse contexto de uso de plataformas digitais. Sobretudo em relação aos dados sensíveis, também definidos no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Aqui menciona um pouco a Lei Carolina Dickmann, né, a Lei 12.737 de 2012. Esse é o crime de invasão de dispositivo informático, né? Então, invadir dispositivo informático alheio, ali, né, causando uma violação indevida a mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar, destruir dados, assim por diante. É uma infração de menor potencial ofensivo, tem uma pena baixa de 3 meses a 1 ano. Também pune no parágrafo 3º a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, aí com uma pena um pouquinho maior, mas ainda infração de menor potencial ofensivo, pena de 6 meses a 2 anos. Né? Vale a pena mencionar que esse delito ele se consuma com a invasão, né? Ainda que não se obtenha o objetivo ali, né? A finalidade descrita no tipo penal. Ele está trabalhando com a questão do incidente de segurança de informação, aí nos seus 3 aspectos, confidencialidade, integridade e disponibilidade, e ele também pune situações de instalação, né, para obter vantagem ilícita de vulnerabilidades. Né? Então, tem esse aspecto também. Bom, por fim, acho importante mencionar a questão da violência de gênero, né? A gente também tem uma reverberação da violência de gênero nesse contexto da internet, né? A gente também tem uma avaliação sobre um comportamento que seja considerado socialmente adequado em relação à sexualidade da mulher. Isso tem impacto aqui também, né? Além das características que eu já mencionei, da replicabilidade, alcance e permanência da informação na rede, sobretudo em crimes que envolvam as mulheres como vítimas, né? Então a mulher aqui ela é vítima várias vezes, né? Por conta dessa ideia, dessa construção social e tudo mais. Ela é vítima do companheiro, muitas vezes numa pornografia de vingança, que compartilha com terceiros algo que ela compartilhou porque confiava nele. Ela é vítima da sociedade que aponta o dedo para ela, né? Como se ela não tivesse tomado ali um comportamento socialmente adequado, né? Não tivesse deixado ali na esfera do privado, a sexualidade do recato, né? Então, eu sempre digo que é mais ou menos a mesma formulação, né, que a gente pensa para o crime de estupro, né, que se diz para o crime de estupro. A mulher estava de saia curta, pediu para ser estuprada. Culpabiliza a vítima e não o agente. Então, aqui também, quem mandou compartilhar o nudes, né? Por que não deixou essa sexualidade na esfera do recato e assim por diante? Então, ela é vítima do companheiro, da sociedade e, evidentemente, né, ali do crime que se configura nesse contexto. Falando um pouco sobre as possibilidades, nós temos o 216B, inserido em 2018 no Código Penal, produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, né, conteúdo com cena de nudez, ato sexual, libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Ele também traz um parágrafo único para quem realiza vídeo ou fotomontagem com o fim de incluir pessoa em cena de nudez, ato libidinoso e etc. Né? Nós temos ainda essa mesma lei aumentando as possibilidades de configuração da violência psicológica na Lei Maria da Penha. Então, ela acrescenta algumas situações ao artigo 7º da Lei Maria da Penha, dentre as quais humilhação, vigilância constante, perseguição contumaz, violação da intimidade, ridicularização como formas de violência psicológica à vítima, envolvendo esses crimes também novos que foram inseridos ao Código Penal. Em 2018, também tivemos uma outra alteração ao Código Penal, inserindo o artigo 218C, né, divulgação de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia,
Esse é um dispositivo que mistura uma série de coisas, mas na parte final ele fala do compartilhamento não consentido dos nudes, né? Com uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Não é uma infração de menor potencial ofensivo, mas tem uma pena mínima de 1 ano, né? Eventualmente se discute o cabimento ali da suspensão condicional do processo, né? Depois, essa mesma lei, no 218C, ela cria um parágrafo primeiro, que é uma causa de aumento. Esse parágrafo é o que diz respeito à chamada pornografia de vingança, né? Em que o agente mantém ou manteve uma relação íntima de afeto com a vítima, ou compartilha ali o nudes da vítima com o fim de vingança ou humilhação. Essa é a situação de pornografia de vingança, aí estabelecida no Código Penal. Bom, então nós temos várias situações possíveis relacionadas aos crimes sexuais, inclusive aqui em relação às mulheres. A gente tem o sexting. Sexting é o envio de mensagem erótica e nudes, né? Quando eu tenho só o envio das mensagens eróticas, o recompartilhamento com terceiros sem consentimento pode configurar crime contra a honra. Se tem imagem ou vídeo, aí a gente entra no compartilhamento não consentido ou na pornografia de vingança, né? Existe também discussão sobre a possibilidade do estupro virtual. Já tivemos alguns enquadramentos nos artigos 203 e 217A, né? Quando o agente solicita que a vítima encaminhe vídeos ou fotos praticando atos libidinosos consigo mesmo, né? Então, aí há quem sustente a possibilidade de enquadramento nesses crimes, o estupro de vulnerável, indicando a desnecessidade da presença do contato físico do agente. E temos as situações de sextorção, né? O indivíduo muitas vezes invade o computador da vítima, então tem invasão de dispositivo informático, obtém fotos de conteúdo íntimo e passa a ameaçar o compartilhamento dessas fotos se não receber uma quantia em dinheiro. Então, aí a gente tem extorsão com invasão de dispositivo informático, então depende também da análise do caso concreto para a gente avaliar qual tipo de enquadramento aí possível. Bom, acho importante mencionar a questão do stalking também. A perseguição online é uma situação que vem crescendo bastante e a possibilidade, inclusive, de nessas situações pleitear a aplicação da medida protetiva da Lei Maria da Penha, né, do artigo 22, inciso 13, em especial, que é a proibição de contato virtual entre o agressor e a vítima, os familiares dela, etc. A perseguição online ela não tem um tipo penal específico definido na legislação. A gente tem discussões aí em projetos de lei para se criar um crime efetivamente. Por enquanto, o enquadramento é feito numa contravenção penal, né, que é a perturbação de tranquilidade, né, artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, mas, enfim, a discussão sobre a possibilidade de se criar um tipo penal, aí um crime, uma situação um pouco mais grave dentro do Código Penal, enfim. Por enquanto, o que a gente tem é isso, uma contravenção penal, mas nada impede que a gente pleiteie aí a aplicação das medidas de proteção à mulher da Lei Maria da Penha, dentre as quais eu destaco essa do artigo 22, inciso 3, da Lei Maria da Penha. Até porque, nesse período de pandemia, né, voltando a essa vinculação do tema, nós também tivemos um aumento, né, do uso de aplicativos de espionagem e perseguição online, que não só servem para rastreamento da localização, mas também para acesso de fotos, vídeos, interceptação de e-mails, textos, comunicações no WhatsApp, Facebook, que é ali uma exteriorização também dessa perseguição. Já encaminhando para o final, acho importante mencionar os crimes contra a honra. Nós também temos aí um aumento desses crimes. Em especial, nós tivemos um projeto de lei em 2020, o 3683, que visa aumentar, como eu comentei no início, a pena, né, dos crimes contra a honra. Em especial, esse parágrafo 4º, né, aumentar a pena se, em consequência da divulgação, a vítima apresentar grave sofrimento psicológico ou moral. O 140, parágrafo 3º, por conta da injúria racial, acho importante mencionar. Em especial, também mencionar que no caso da lei de racismo, a lei 7716 de 89, nós temos aí a decisão do STF enquadrando nessa lei de racismo, somente nessa lei,
as situações relacionadas à LGBTI-fobia, né? Então, acho que é importante mencionar essa questão também. Então, para a lei do racismo, a gente consegue enquadrar também, dentro do conceito de raça social, aí trazido pelo STF, essas situações. Bom, espero ter contribuído ali, né, trazido algumas informações interessantes e úteis sobre esse tipo de criminalidade, em especial nesse contexto de pandemia. Fico à disposição aí para quaisquer dúvidas que surjam sobre o tema. Bons estudos e até uma próxima oportunidade. Obrigada e até mais.